Eu separei 10 perguntas que caem nas provas da CPA 10, CPA 20 e CEA sobre tributação em investimentos e também sobre declaração de imposto de renda. Portanto, se você está estudando para uma destas certificações, fica comigo porque você vai aprender a responder essas perguntas. Mais do que isso, você vai aprender a entender este conteúdo, tá bom? Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui nesse canal eu falo de economia, de investimentos e falo principalmente de carreira no mercado financeiro, porque aqui eu preparo você para as principais certificações e preparo do jeito certo, ensinando você o conteúdo com profundidade. Então, se você é novo ou nova, se inscreve aqui. A propósito, quando eu estou gravando esse vídeo, estamos prestes a bater 300 mil inscritos e eu conto com você para vir fazer parte da nossa comunidade. Se inscreve aí e bora aprender sobre tributação em investimentos. Deixa eu clicar aqui, eu vou fazer uma dinâmica onde eu vou ficar aqui e a apresentação vai ficar do meu lado. A gente vai falar dos produtos e eu vou te explicar com profundidade para você entender cada um dos conceitos, tá bom? Olha essa pergunta, ela diz assim, ó: o PGBL pode ser considerado um bom instrumento de planejamento tributário porque permite que, na prática, o investidor consiga pagar menos imposto de renda anual. Essa justificativa é correta porque o PGBL provoca. Estamos falando, portanto, de imposto de renda. Bom, a gente vai ler as alternativas, mas antes vamos entender por que o PGBL é um bom instrumento para planejamento tributário. E olha, eu vou confessar uma coisa para você. É muito raro você encontrar profissionais que entendam de fato como funciona o PGBL. Por quê? Porque o PGBL, ele tem uma característica que assusta alguns profissionais e às vezes assusta o cliente, que é pagar imposto de renda sobre tudo quando você faz o resgate. Então, a comparação simples é, poxa, no VGBL, que é um plano de previdência, vida gerador de benefício livre, quando o cliente resgata, ele vai pagar imposto de renda apenas sobre o rendimento. Já no PGBL, quando o cliente resgata, ele vai pagar imposto de renda sobre o valor total do resgate. Então, fazendo essa análise superficial, você vai falar, qual que é o sentido de você ter um PGBL? E se você não entendeu o produto, realmente essa pergunta faz sentido. Mas o que o PGBL proporciona é a possibilidade de você pagar menos imposto de renda sobre o seu salário no dia de hoje. De um jeito bastante simples, e esses números eles não necessariamente estão precisos, mas eu vou ajudar você a entender como é que funciona o PGBL na prática, tá bom? Assuma que você hipoteticamente ganha sobre o seu salário R$100 mil por ano. Se o seu salário é R$100 mil por ano, arredondando sem entrar na precisão do cálculo, você teria de pagar aproximadamente 27,5% de imposto de renda sobre o seu salário. Sim, eu sei, tem um fator a deduzir, mas didaticamente a gente não vai usar ele, só quero que você entenda o conceito. O PGBL, então, diz assim, olha, governo, eu recebi R$100 mil no ano do meu salário, só que eu deveria, portanto, pagar R$ 27.500 de imposto de renda, mas eu vou pegar parte desse valor do imposto que eu deveria pagar hoje de imposto de renda sobre o meu salário e vou investir esse dinheiro. Então, eu deixo de pagar imposto de renda sobre o meu salário no dia de hoje, tá bom? Invisto esse dinheiro, faço esse dinheiro crescer, multiplicar e lá na frente, quando eu for resgatar ou for receber o benefício, eu passo a pagar imposto de renda sobre tudo. Mas isso é tão legal porque você pode deixar de pagar 27,5% sobre o seu salário no dia de hoje, investir esse dinheiro, fazer esse dinheiro render e lá na frente, quando você for pagar o imposto, aí você vai pagar sobre tudo, só que aí você vai pagar uma alíquota de 10% se você tiver lá o regime regressivo e está há mais de 10 anos. Então é por isso que o PGBL é um excelente produto para planejamento tributário. E quem pode usufruir deste benefício tributário, que é deixar de pagar imposto hoje e pagar lá na frente, mas pagar bem menos?
Quem pode usufruir deste benefício, anota isso, tá? Se você está estudando. É quem faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo e quem é contribuinte de um regime de previdência oficial, o INSS para os trabalhadores da iniciativa privada ou o RPPS para os trabalhadores da iniciativa pública. Se você cumpre esses pré-requisitos e você tem renda tributável e coloca lá na sua declaração, você pode usar esse benefício. Então eu sempre falo que qualquer pessoa que se enquadre nos critérios de um PGBL, se ela não tem um PGBL, ela está pagando mais imposto do que deveria. Então é importante olhar para esse produto como planejamento tributário. Então, voltando aqui para a nossa pergunta, ela diz que a justificativa é correta por quê? Alternativa A diz assim, ó, porque provoca uma redução na alíquota do imposto de renda devido. É isso? Bom, calma. O exemplo que eu dei aqui pode acontecer, mas a depender de outros fatores, a depender da renda que você tem hoje, a depender do regime de tributação que você tem no PGBL, a depender do valor que você acumula, pode ser que não. Então não é bem uma verdade absoluta que sempre você vai pagar menos imposto. O que é verdade é, você deixa de pagar hoje, pega o dinheiro que você não teria hoje, que iria para a Receita Federal, passa a ter esse dinheiro, investe e depois você paga imposto. Alternativa B, há um ajuste na faixa de cobrança na declaração, isso aqui está errado, isso aqui também está errado, tá bom? Alternativa C, redução nas despesas legais utilizadas na declaração do imposto de renda anual. Na verdade, não é uma redução. Na verdade, o que nós temos aqui é um aumento. Deixa eu ficar aqui para ficar melhor para você ler. O que nós temos aqui não é uma redução. Nós temos aqui um aumento nas despesas legais utilizadas na declaração de imposto de renda. Que história é essa de aumento nas despesas legais? De um jeito bastante simples, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, pelo modelo completo, você pode fazer alguns abatimentos. Então pensa assim, ó, imagina que você ganha 100 mil reais por ano, que é o nosso exemplo, tá bom? Sem contar a parcela a deduzir, você teria de pagar sobre esse valor R$ 27.500, que seria 27,5%. Repito, esse número ele não está preciso, porque tem uma parcela a deduzir que a gente pode falar sobre ela em outro momento. Mas essa aqui seria a lógica do seu pagamento de imposto de renda. Quando você faz a declaração de imposto de renda, o que você faz? Você informa para a Receita o seu rendimento tributável e aí você vai dizer assim, Receita, olha, eu gastei, por exemplo, 10 mil reais com saúde. Receita, eu gastei 5 mil reais com os meus dependentes. Receita, eu gastei 5 mil reais com educação. Receita Federal, eu gastei 12 mil reais com PGBL, por exemplo, tá? O que a gente está fazendo? A gente está aumentando as despesas legais de abatimento para que, uma vez que eu aumento essas despesas legais, como você está vendo aqui, deixa eu só ficar aqui, ó. Que eu aumento essas despesas legais, eu diminuo a minha base de cálculo. Então, ao invés de eu pagar imposto de renda sobre os 100 mil reais, eu vou pagar, nesse exemplo que eu escrevi aqui, imposto de renda sobre, olha lá, 100 menos 10, 90, 90 menos 5, 85, 85 menos 5, 80 e 80 menos 12, 68, não é isso? Então, olha só, nesse caso, a gente fez um exercício aqui cuja base de cálculo do imposto diminuiu. Por quê? Porque eu aumentei as despesas e por isso eu paguei menos imposto. Por isso que a resposta correta é a D de dado. É correto dizer isso a respeito do PGBL, porque ele provoca um aumento nas despesas legais utilizadas na declaração. Próxima pergunta desse vídeo. Para o investidor que faz sua declaração de IR pelo modelo simplificado, o percentual máximo para a redução da base de cálculo do imposto de renda para investir em um PGBL será de, se você prestou atenção no que eu falei para você, na explicação da questão anterior, você já entendeu a resposta dessa pergunta aqui. Mas essa pergunta, ela tem um quê de pegadinha. Eu não gosto de usar o termo pegadinha, porque não é uma pegadinha.
pegadinha seria se a informação ela tivesse subjetiva, se não tivesse de fácil entendimento. Aqui não é uma pegadinha. Aqui é uma pergunta absolutamente objetiva. Só que esse tipo de pergunta objetiva, do jeito que está aqui, este tipo de pergunta pode pegar gente apressada, gente ansiosa. Isso pode acontecer. Aí seria um problema, tá? Por quê? Porque olha só, quando a gente fala do PGBL, qual que é o limite para você deduzir da sua base de cálculo de imposto? O limite é sempre 12% sobre a renda bruta, tá bom? Só que, na questão anterior, o que eu disse? Eu disse que para usar o PGBL é necessário ter duas coisas. Fazer a declaração de imposto de renda pelo modelo completo. E 2, ser contribuinte de algum regime de previdência oficial. Não foi isso que eu falei? Olha o que essa questão está trazendo para a gente. Quem faz IR pelo modelo simplificado? Se você faz a declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado, sinto muito, você não pode usar o PGBL. Então, para quem faz declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado, sabe qual que é o percentual máximo? É 0. Este é o percentual máximo. É aqui, porque eu não posso utilizar ele. Tá bom? Porque o meu modelo de declaração não permite fazer esse abatimento. Deu um pau aqui na tela e ela já volta. O que não é o poder da edição, né? Deu um pau aqui, mas a gente corta e volta. Então o limite aqui é 0, tá? Cuidado, tá? Essa questão, repito, não é uma pegadinha. Tem aqui a questão do simplificado, é objetivo. Só que se você não estiver atento ou atenta, você pode acabar se confundindo. Vamos para mais uma pergunta sobre tributação e essa é sobre declaração anual de ajuste. Como é que funciona a declaração de imposto de renda? Para você conseguir ler, eu vou ficar piquititito aqui e a gente já lê as alternativas. Lê comigo, por favor, Um cliente possui 2 planos de previdência onde ele contribuiu os mesmos valores no ano de 2024, totalizando um saldo de 50 mil em cada. O primeiro plano era um PGBL regressivo e o segundo um VGBL progressivo. No momento da entrega da declaração anual de ajuste de imposto de renda 24/25, o cliente pergunta ao seu consultor de investimentos como ele deve declarar esses valores. Este profissional responde corretamente que os valores devem ser declarados respectivamente em... Essa questão quer saber o seguinte: como é que eu declaro previdência na minha declaração anual de ajuste? Vamos lá. A declaração anual de ajuste, ela tem algumas fichas. Primeiro, tem a ficha lá de identificação do contribuinte, tem lá a ficha de rendimentos, aí quando é rendimento isento, rendimento tributável e rendimento com tributação exclusiva, que eu posso explicar isso ainda nesse vídeo. Depois tem a ficha de bens e direitos, onde você coloca todos os bens que você tem, seja ele financeiro, seja ele um imóvel, seja um carro, um objeto de arte, você vai colocar lá dizendo para a Receita Federal o que você tem de bens. E tem também uma ficha de pagamentos. Para que existe a ficha de pagamentos, entre outras fichas que existem na declaração? A ficha de pagamentos existe para a gente dizer à Receita Federal o quanto que a gente pagou dentro daquelas despesas que são permitidas. Para quê? Para que haja o bendito do abatimento. Então, quando eu digo que um PGBL, por exemplo, vai anotando essa dica que eu vou te dar. Quando eu digo que um PGBL permite o abatimento da base de cálculo, se o PGBL permite abatimento, onde eu lanço o PGBL? Eu lanço na ficha de pagamentos. P de PGBL, o P, ele é P de permite abatimento, e na declaração eu vou lançar onde? Na ficha de pagamentos. Uso P. PGBL, permite abatimento, lanço em pagamentos. Tudo bem? Então, quando eu estou falando de PGBL que eu paguei, eu vou lançar em pagamentos. Fim. E não importa, olha só essa questão aqui que interessante.
essa questão, ela disse pra gente que o PGBL aqui é regressivo, que o VGBL é progressivo. Nesse caso, não importa o regime de tributação. Eu vou olhar para o regime de tributação não para declarar as minhas contribuições. Eu vou olhar para o regime de tributação quando eu estiver recebendo a grana. Aí vou ter lugar específico para declarar. Como a questão quer saber os valores que ele tem no plano, que ele colocou, que fez as contribuições, eu estou falando ainda da fase de diferimento, então pouco importa o regime de tributação. Então o PGBL pode abater, eu lanço em pagamentos. Fechou? O VGBL eu não posso abater, então eu não lanço em pagamentos. Então o VGBL eu vou lançar em bens e direitos, porque é um bem que eu tenho, um valor que eu tenho ali no total, tá bom? Deixa eu ficar aqui desse lado para não atrapalhar as alternativas. Então vamos lá. A questão diz assim, ó, esse profissional responde corretamente que os valores devem ser declarados em... Então, primeiro, nós temos aqui o PGBL, que eu vou lançar em pagamentos, e o VGBL, que eu vou lançar em bens e direitos. Alternativa A, ficha pagamentos efetuados, aqui tá certo para o PGBL, tá? Só que olha só o que a alternativa A diz. Ficha pagamentos efetuados, previdência complementar, VGBL. Não, VGBL não é pagamentos efetuados, VGBL é bens e direitos, então isso aqui tá errado, tá bom? Alternativa B de bola, ficha bens e direitos, tá certo para o PGBL? Não, PGBL eu lanço em P de pagamentos, então tá errado, e tá errado. Então só pode ser a alternativa D, vamos ver se tá certo? Olha o que diz a alternativa D, vou lançar na ficha pagamentos efetuados para o PGBL, lembra do P de PGBL, pagamentos, perfeito. E na ficha de bens e direitos eu vou lançar o VGBL, então tá certo aqui, portanto, a alternativa D de dado, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta? Olha só, um gerente de contas, sabendo que seu cliente faz declaração de imposto de renda por meio do formulário completo, explica a seu cliente que, caso ele venha investir em um plano gerador de benefícios livres, o PGBL, ele poderá. Isso aqui vai ao encontro de tudo que nós falamos nesse vídeo. PGBL, o que a gente tem no PGBL? A gente tem o abatimento fiscal, a gente vai chamar isso aqui de diferimento de imposto, né? Que é adiar o pagamento de imposto. Alternativa A diz que ele vai ganhar isenção tributária para os rendimentos das aplicações com mais de 10 anos. Isso não é verdade, tá? Independente de qual seja o regime de tributação, não é correto que ele vai ganhar isenção tributária. Isso aqui está errado. B de bola. Ser tributado apenas sobre o rendimento quando resgatar os recursos. Não, né? Eu até expliquei nesse vídeo que o PGBL, o resgate é sempre sobre o valor total e não sobre o rendimento, tá? Alternativa C, pode deduzir até 12% da renda bruta, não foi isso que eu expliquei, né? Eu expliquei nesse vídeo que o limite é 12%, né? Por isso que a alternativa D está correta. Ó, eu vou deduzir até 12% da renda bruta tributável anual na declaração de imposto de renda. E aí, esse investidor, esse cliente vai acabar pagando menos imposto por regra, tá? Mesmo que lá na frente ele tenha de pagar sobre tudo. Tudo bem? Vamos para a quinta pergunta para a gente entender ainda mais sobre previdência. Olha só. Tiago, 35 anos de idade, pretende se aposentar aos 65 anos. Sua única fonte de renda é o seu salário mensal de R$16 mil e ele possui atualmente capacidade de poupança equivalente a 10% da sua renda. Ele realiza a declaração de ajuste anual de imposto de renda no modelo simplificado e suas despesas dedutíveis, incluindo a contribuição do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, representam um pouco mais de 18% da sua renda anual tributável. Neste caso, a melhor opção para Tiago será, olha só, o que o Tiago tem? Ele tem uma renda que é compatível, tá? Ele é
CLT, ele contribui para o INSS e ele tem bons abatimentos, né? O que é este abatimento? O que são essas despesas dedutíveis? É o gasto que ele tem com a previdência oficial, com saúde, com educação, com dependentes. Existe ali um limite que todo ano a Receita Federal atualiza sobre o quanto que a gente pode deduzir. Então o Tiago, que é meu xará nesse caso, só que um pouquinho mais jovem, o Tiago nesse caso, ele tem, deixa eu ficar aqui para ficar melhor a explicação. O Tiago nesse caso, ele tem renda compatível com o modelo de declaração completa. O Tiago tem despesas compatíveis com o modelo de declaração completa e o Tiago quer aportar, ele tem uma capacidade de poupança de 10% da sua renda. Se a gente disse que o limite do PGBL é 12%, então ele está dentro do limite. Qual que é o único empecilho para o Tiago aqui? O único empecilho para o Tiago contratar um PGBL aqui é o fato de que esse ser de luz, ele faz a declaração pelo modelo simplificado, tá? Deixa eu só apagar tudo que a gente escreveu aqui e aí a gente vai ver, ó, ele realiza a declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado. Se ele está no modelo simplificado, o Tiago, sinto muito, não poderá fazer um PGBL nesse momento. A menos que na próxima declaração ele mude o modelo da sua declaração, porque aí faz sentido. E aí tá tudo certo, porque você contrata, por exemplo, a Previdência agora, nesse ano, e a sua declaração vai ser no ano que vem. Então tá tudo certo, Thiago. Contrata já um PGBL, mas muda o seu regime de tributação, de declaração, senão vai dar ruim. Alternativa A diz assim, ele vai alterar o modelo de declaração no próximo ano e contribuir para um plano de previdência VGBL. Aí não, né, Thiago? Aí você me quebra. Poxa vida, me ajuda a te ajudar. É PGBL, meu amigo. Alternativa B, alterar o modelo da declaração no próximo ano e contribuir para um plano de previdência complementar do tipo PGBL. A alternativa B é a correta, tá bom? Deixa eu ficar aqui, ó, para a gente ler. A C, manter o modelo da declaração e contribuir. Não faz sentido ele manter o modelo. Então a gente já vai descartar a alternativa C e a alternativa D. Por quê? Se ele mantém esse modelo de declaração, sinto muito, mas ele estaria, portanto, pagando mais imposto do que seria o certo, né? Porque, poxa, ele tem renda, ele tem despesa que é compatível, tá bom? Vamos agora falar da sexta pergunta, mais uma vez, sobre tributação, sobre planos de previdência. Antes de eu falar da sexta pergunta, deixa eu aproveitar esse momento para eu bater um papo com você a respeito de preparação para exames de certificação. Bom, se você está comigo aqui até esse momento, suponho que você esteja, portanto, estudando para uma das certificações. Se você quiser aprender esse conteúdo do jeito certo, com profundidade, aumentando o seu repertório, dominando o mercado financeiro, você precisa estudar com os nossos cursos completos aqui da T2. Ó, aqui nesse vídeo tem um link que você pode clicar e ir lá para o nosso site, você pode fazer a sua matrícula usando o cupom YouTube10 para ter 10% de desconto. Na nossa plataforma de estudos, você vai ter acesso a videoaulas completas ministradas por mim, a nossa apostila completa e atualizada. A gente tem um banco de questões comentadas, questão a questão, uma por uma em vídeo, para você saber o feedback na hora. Tem também um painel de desempenho para você saber em qual módulo você está bem, em qual módulo você precisa melhorar. Além disso, na nossa plataforma você também conta com o nosso time de especialistas para tirar todas as dúvidas que você tem. Então, se você entende a importância de investir numa boa qualificação, fica aqui o convite. Sei que você está gostando desse vídeo, fica o convite para você se aprofundar no nosso material, no nosso curso completo. O link na descrição, usa o cupom YouTube10. Fechou? Vamos lá. Agora para a sexta pergunta, para que a gente possa olhar questão a questão aqui. Eu vou ficar bem no cantinho para a gente ler e a sua leitura ficar melhor, tá bom? Analise as afirmações abaixo sobre a tributação nos planos de previdência complementar e sobre a declaração anual de ajuste de IR. Item 1. No regime tributário compensável, todo imposto retido através do plano de previdência deve ser levado à declaração anual de ajuste de IR e, na declaração, pode haver compensação de impostos.
Perfeito. Dica que eu quero te dar. Ó, o regime tributário compensável, ele tem esse nome de compensável porque pode haver compensação do imposto. Por isso chama compensável. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando da tabela progressiva de imposto de renda. Tabela progressiva. Essa tabela progressiva de imposto de renda, que ela vai progredindo de acordo com as faixas de rendimento, ela é a mesma tabela que aplica-se ao seu salário. Portanto, se você trabalha sobre o regime de CLT ou se você tem outra fonte de renda, saiba que você precisa pagar imposto de renda de acordo com a tabela progressiva. Então, nós temos aqui a mesma tabela que se aplica sobre o seu salário e o que se aplica para os planos de previdência, tabela progressiva, também chamada de compensável. E essa tabela, ela tem o nome de compensável, por quê? Porque na declaração anual de ajuste, nós vamos declarar isso tudo como rendimento tributável. Aí a Receita Federal vai contar tudo que a gente teve de rendimento tributável para dizer para a gente qual que é a nossa alíquota efetiva. E aí, a depender do que já fora descontado na fonte, pode ser que a gente tenha restituição ou pode ser que a gente tenha de pagar mais. É para isso que serve a declaração. Então, tudo que é tabela progressiva é rendimento tributável, portanto é compensável. Então, tudo que nós temos aqui, ó, na alternativa A, aliás, no item 1 está correto. Porque se eu estou no regime tributário compensável, tudo que o plano de previdência retém eu declaro como rendimento tributável e aí pode ser que tenha compensação. Então, o item 1 está corretíssimo, tá bom? E aí, a gente já vai fazer assim, ó. Eu já vou riscar a alternativa C e já vou riscar a alternativa D, porque elas não têm o item 1. Tudo bem? Vamos agora para a alternativa B de bola. Na declaração anual de ajuste de IR de modelo completo, o contribuinte deve declarar todos os seus gastos, como saúde, educação, cartão de crédito, alimentação, viagens e aluguel. Então, lá na declaração, a gente vai declarar todas as nossas despesas, correto? Errado. Na declaração de imposto de renda pelo modelo completo, a gente não declara todas as nossas despesas. A gente declara apenas as nossas despesas, que são despesas dedutíveis do imposto de renda. Que despesas são essas? Despesas com saúde, despesas com dependentes, despesas com educação e despesas com previdência, seja a previdência privada, num limite de 12%, ou a previdência oficial, INSS. Isso aqui que a gente lança na nossa declaração. Então, a gente não vai colocar na nossa declaração, por exemplo, cartão de crédito, alimentação, viagens, aluguel. A gente até pode, e aliás, é recomendado que declare o aluguel, porque na hora de cruzar os dados com quem recebe, essa pessoa precisa pagar imposto de renda sobre o que ela recebeu de aluguel. Mas não há qualquer abatimento ao declarar isso, tá bom? Então, o item 2, ele está errado, tá bom? Então, olha só, a gente sabe que o item 2 está errado. Deixa eu só apagar aqui para não ficar tão poluída a tela para você, né? A gente sabe que o item 1 está correto e a gente sabe que o item 2 está errado. Então, a resposta correta dessa questão é a alternativa B de bola. Por quê? A alternativa A, ela tem o item 2. Então, olha que interessante. Sem ler os itens 3 e 4, nós já descobrimos a alternativa correta dessa pergunta. Aliás, essa é uma dica importante que eu quero te dar quando você estiver fazendo prova, tá? Se na tua prova tiver questões que tenham itens assim, ó, 1, 2, 3, 4, como esse, lê o primeiro item e já vai lá buscando as alternativas. Oxa, eu sei que o item 1 está correto, então deixa eu ver qual que não tem que eu já vou eliminando. Veja, sem ler o item 3 e sem ler o item 4, nós matamos a alternativa correta. É a alternativa B, 1 e 3. Viu que interessante? Vamos ler agora para ver se faz sentido isso?
O item 3. O item 3 diz assim, ó, o regime tributário definitivo é mais indicado para investidores que possuem horizonte de tempo mais longo. O que é o regime tributário definitivo? É a tabela regressiva. É aquela tabela que começa assim, ó. Até 2 anos, você paga 35%. De 2 a 4 anos, você paga 30%. De 4 a 6 anos, você paga 25%. De 6 a 8, você paga 20%. De 8 a 10, você paga 15%. E acima de 10, você paga 10%. Essa é a tabela regressiva. A tabela regressiva também é chamada de tabela definitiva, que é isso aqui. Por quê? Porque diferente da outra tabela, o imposto de renda que a gente paga aqui não é compensável, não tem ajuste. Por isso que ela chama também definitiva. E como você pode ver nessa tabela, quanto mais tempo eu fico, menos eu pago. Então sim, ela é recomendada para quem tem horizonte de tempo mais longo, tá bom? Então a gente já sabia que o item 3 estava correto. Agora a gente confirmou. Vamos ler o 4 e ele tem de estar errado. Diz assim, ó, o investidor que possui plano de previdência no regime tributário compensável só pode fazer a declaração anual de ajuste pelo modelo completo. Não. Se você tem um plano de previdência no regime compensável, ora, você pode sim fazer a declaração de imposto de renda pelo modelo completo, se for o caso, mas você também pode fazer pelo modelo simplificado. Não tem problema nenhum. Vai depender de todas as despesas e outras rendas que você tem. Então não é uma obrigação. Então a gente já sabia que o item 4 está errado. Agora a gente confirmou. Vamos para a 7ª pergunta. Agora a gente fala sobre tributação, mas não mais falando sobre previdência. Ó, sobre a tributação de fundos imobiliários, é correto afirmar que a alternativa A diz assim: a alíquota de IR sobre os rendimentos dos fundos imobiliários será definida conforme o prazo de permanência. Tá certo isso, produção? Não, tá errado, né? Fundo imobiliário tem uma regrinha bastante simples. A única alíquota possível em um fundo imobiliário é essa aqui, 20%. Ponto. Ponto importante. Fundo imobiliário sempre tem tributação? Não. Mas, se tiver, é 20%. Acabou. Não, é 20%. Se tiver, é 20%. O que ocorre é que o fundo imobiliário, em uma circunstância específica, ele pode oferecer isenção de imposto de renda. Que circunstância é essa? Vamos entender. Fundo imobiliário, ele tem basicamente 2 formas de remunerar o investidor. Primeira forma é através daquilo que nós chamamos de rendimento, ou seja, são os proventos pagos todos os meses. E a segunda forma é o ganho de capital, que é quando o investidor compra uma cota de fundo imobiliário por um determinado valor e vende ela mais caro. Isso é ganho de capital. Quando é ganho de capital, o investidor vai pagar 20% e fim de papo, tá? Não importa se é investidor pessoa física, não importa se é investidor pessoa jurídica, ele paga 20% e recolhe isso via DARF, combinado? Quando é rendimento, que são os proventos, o que acontece? Nesse caso, o investidor pessoa física pode estar isento, não estou dizendo que ele sempre será. Para que o investidor pessoa física seja isento de tributação em fundo de investimento imobiliário, precisa acontecer algumas coisinhas. Primeiro, esse fundo em questão precisa ter mais do que 100 cotistas. Segundo, esse investidor em questão, ele não pode deter mais do que 10% das cotas, então tem de ser um investidor pequeno, certo? E terceiro, esse fundo tem de ser negociado em um ambiente organizado, ou seja, ou na bolsa de valores ou no mercado de balcão. Então, no rendimento, se cumprir esses 3 requisitos, o investidor estará isento de imposto de renda no fundo imobiliário. Mas, se nós estivermos falando de ganho de capital, que 20% pessoa física e pessoa jurídica paga. Se estamos falando de rendimento, pessoa jurídica paga 20% e pessoa física também paga 20%, a menos que
cumpra esses requisitos que eu te falei e ele esteja, portanto, isento. Esta é, portanto, a regra para tributação nos fundos de investimentos imobiliários. Fechou? Agora a gente volta aqui para a nossa pergunta e aí a gente vê que a alternativa A está errada, que tem a ver com prazo de permanência. B. O agente responsável pelo recolhimento do IR sobre os rendimentos periódicos é o próprio contribuinte via DARF. Isso aqui está errado, tá? Os rendimentos periódicos, que é o que eu estava explicando há pouco para você, quem recolhe o imposto de renda quando ele é devido é o administrador do fundo. O investidor recolhe via DARF quando é ganho de capital, tá bom? Então isso aqui está errado, aliás, está errado, não certo, errado. Via DARF quando é ganho de capital. Quando é rendimento, como está escrito aqui, aí é o administrador do fundo. Alternativa C, todos os cotistas, pessoa física, são isentos de IR sobre o rendimento. São mesmo? Não, né? Eu expliquei para você nesse vídeo quais são os critérios para que o investidor, pessoa física, seja isento de IR no rendimento, não foi? Então, ó, isso aqui está errado. Portanto, só pode ser a alternativa D de dado. Perdas ocorridas na alienação de cotas poderão ser compensadas com ganhos futuros de fundos da mesma espécie, desde que a negociação tenha sido feita em bolsa. Então, se você perder dinheiro vendendo cotas, você pode compensar isso em ganhos futuros se você estiver negociando na bolsa. Então, essa aqui é, portanto, a resposta correta. Deixa eu apagar aqui, deixa eu colocar um azulzinho e dar um check aqui. Fechou? Ó, oitava pergunta aqui sobre tributação. E eu quero que você conte para mim nos comentários quantas até agora você acertou e quantas você acertará disso aqui. E se essa explicação ajudou você a entender todos os conteúdos, tá bom? Na tributação pelo imposto de renda das aplicações financeiras em títulos de renda fixa, cujos titulares sejam pessoas físicas. Vamos lá. Alternativa A, a base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor da alienação e o valor da aquisição do título. Isso faz sentido, mas calma, segura aí. B, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição do título. Não, isso não faz sentido. O fato gerador não é a aquisição, ou seja, quando você investe. O fato gerador é quando você resgata e nesse resgate tem rendimento, ou quando você recebe rendimento. Então não é correto dizer que o fato gerador é a aquisição. A aquisição é o momento da aplicação, então não faz sentido. Então isso aqui está errado. Vou colocar aqui um vermelhinho, tá bom? Ó. Alternativa B. A pessoa física é responsável pela retenção e recolhimento do imposto. Olha só, anota isso. Sempre que estivermos falando sobre imposto de renda em renda fixa, sempre quem vai recolher esse imposto não é o investidor, mas é a fonte pagadora. Então isso está errado. D de dado, os rendimentos são isentos de IR, está escrito ali. Está certo isso? Não necessariamente. Em alguns instrumentos de renda fixa, sim, os rendimentos podem ser isentos de IR. Isso é verdade. LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures incentivadas. Nesse caso, sim. Mas não é correto dizer que em todos os investimentos é isento de renda fixa, né? Todos os investimentos de renda fixa. Então, tá errado. Então, a resposta correta é, portanto, a alternativa A, que a gente já sabia, mas eu quero discutir um pouco mais com você. Ela diz assim, ó, a base de cálculo do imposto é a diferença positiva entre o valor da alienação e o valor da aquisição. Isso aqui está certo. Quando a gente fala de alienação, a gente está falando de venda. Aquisição, compra. Então, se eu comprei um título por R$1.000 e vendi esse título por R$2.000, a base de cálculo é a diferença entre esses dois, porque isso representa o meu rendimento. Então, isso está correto. Mas eu quero aumentar o seu repertório para que você entenda que não é só isso, tá? Que é base de cálculo de imposto de renda. Uma outra base de cálculo do imposto de renda de produtos e renda fixa é o pagamento de cupom. Quando você investe em uma NTNB, uma NTNF, ou até uma debênture que paga cupom, ou até um CDB, né, que atualmente tem CDB que paga cupom, esse cupom é um rendimento periódico que você recebe. Veja, aqui você não está vendendo o título, você só está recebendo rendimento.
esse rendimento também é base de cálculo de imposto. Então veja, essa questão aqui, a A, está corretíssima, mas eu quero aumentar o teu repertório para você lembrar que recebi rendimento da renda fixa, ele pode ser base de cálculo de imposto sim, independente de eu ter vendido ou não. Fechou? Ó, mais uma pergunta aqui, ó. Vou colocar ela grandona para você conseguir ler. O investidor comprou um lote de ação de uma empresa no dia 3/7/2016 e vendeu esse lote no mesmo pregão. Sabendo que o valor de alienação foi superior ao valor da compra e que o investidor obteve ganho de capital com essa operação, assim podemos afirmar sobre o imposto de renda que, bom, nós estamos falando aqui de um lote de ação e ele vendeu no mesmo pregão. Quando diz que ele alienou, ele vendeu. Tá bom? Mesmo pregão é o dia de negociação. Pregão é o dia de negociação. Se ele comprou e vendeu no mesmo dia, nós estamos dizendo aqui que ele fez uma operação conhecida como operação day trade. E uma operação de day trade tem 20% de imposto de renda que o investidor recolhe via DARF, tá? Alternativa A, deverá ser pago pelo investidor uma alíquota de 15%? Não. Isso está errado, acabei de explicar. E a alternativa B, que é a correta, deverá ser pago pelo investidor uma alíquota de 20%. A alternativa C e a alternativa D, que estão erradas, diz que será recolhido na fonte uma alíquota de 15% e 20%, respectivamente. Calma lá. Se eu estou negociando isso via Bolsa de Valores, ou melhor dizendo, quando eu estou negociando ações, eu negocio via Bolsa de Valores, é sempre via DARF, tá bom? Só que nós temos uma coisa chamada de dedo duro, que é uma antecipação que a corretora que intermediou a negociação recolhe na fonte. No caso de uma operação day trade, o dedo duro é 1% sobre o lucro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? A gente já sabe que a resposta correta é a B, mas eu vou apagar aqui e criar aqui rapidinho uma tabela para você lembrar como que funciona esse processo de tributação no mercado de ações. Eu apago tudo e escrevo. Nós temos na Bolsa de Valores aquilo que nós chamamos de operação comum, que é quando eu compro hoje e vendo num dia futuro, seja ele qual for, e nós temos aquilo que nós chamamos de operação day trade. Qual que é o IR devido, tá? O IR devido. Aqui, ó, nas operações comuns é 15% de IR devido. No day trade é 20% de IR devido. E este IR devido é recolhido via DARF, tá? Mas nós temos o dedo duro, que é a antecipação que a corretora faz e já repassa para a Receita Federal. Importante, nas operações comuns, este dedo duro é de 0,005% e ele é calculado sobre o valor da venda. No day trade, o dedo duro é de 1% e é calculado sobre o valor do lucro, tá bom? É importante você entender essa diferença de antecipação. Então, claro, respondi essa pergunta, mas revisei aqui com você como que funciona a regra de tributação e imposto de renda. Este é a última questão desse vídeo, mas eu quero que, antes de você responder, antes de você ir embora, eu quero que você lembra, deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou. Se você já estudou com a T2, também deixa aqui nos comentários que você pode ajudar outras pessoas a decidirem estudar com a melhor escola preparatória para as certificações. Combinado? Vamos lá. A 10ª pergunta diz assim, ó, Carlos fez investimentos em ações no exterior, na qual fez uma remessa de R$100 mil com a cotação de R$4 por dólar. Tempos depois, ele decide vender metade dessas ações adquiridas por $40 mil. Sabendo que a cotação do dólar vigente na venda estava cotada em 3,90 e que Carlos não repatriou esse valor, qual o imposto de renda devido por ele? Veja,
Aqui a primeira coisa que eu quero trazer para você é que, ó, repatriação, que significa trazer o dinheiro de volta, não é fato gerador de nada, tá? O fato gerador do imposto é a disponibilidade do capital lá fora. E outro ponto importante é que desde a reforma tributária de 23, quando a gente fala de investimentos no exterior, a gente recolhe imposto de renda uma vez por ano. Então apura tudo que ganhou no ano, coloca na declaração lá e paga esse imposto, tá? Antigamente era por mês. Mas aqui então a gente vai assumir que o Carlos fez apenas essa operação. Esse é um tipo de pergunta que cai nas provas da CEA, onde você precisa fazer conta e a gente vai usar a nossa querida HP daqui a pouquinho, tá bom? Antes, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Qual foi o valor da remessa? O valor da remessa do Carlos foi 100 mil reais. Se eu quiser saber o valor da remessa em dólares, eu vou dividir isso aqui pela cotação, R$4. Portanto, ó, é 25 mil dólares. Isso aqui vai ser importante a gente usar na hora de fazer a conta. Então, foi isso que o Carlos mandou, 100 mil dividido por 4, 25 mil, tá bom? E a questão segue. Tempos depois, ele decide vender metade dessas ações adquiridas por 40 mil dólares. Então vamos lá. O que ele adquiriu? 25 mil. A questão disse que ele vendeu metade disso. Quanto que é metade de 25 mil dólares? 12.500. Então foi isso que ele vendeu. Só que o preço de venda, ele vendeu não por 12.500, mas por 40 mil dólares. Então eu vou colocar aqui, ó, o valor da venda que ele fez foi de 40 mil dólares. 40 mil doletas aqui, ó. Eu preciso saber o seguinte: quanto é que Carlos vendeu aqui em reais? Então, como que eu faço isso? Qual é a cotação do dólar na venda? Então, eu multiplico por 3,90. Isso é o valor que o Carlos vendeu. Vamos colocar a HP na tela. Eita, que aconteceu aqui? Ela voltou às questões, meu povo. Pera lá, volta aqui. Aí, tá? Só que a HP acabou, que ficou bem em cima. Vou colocar ela aqui, ó. Então, a gente vem aqui e FCLX, qual que é o valor da venda em dólares? 40 mil. Enter. 3,9, que é o valor do dólar na venda. 156 mil. Então aqui, ó, o valor da venda é 156 mil reais. Só que aí, o imposto de renda é calculado sobre o valor da venda? Não. É calculado sobre o valor do lucro. E o lucro é o valor da venda menos a aquisição. Como eu tenho de considerar a variação cambial, vamos pensar assim, em reais, qual foi o custo de aquisição de Carlos? É só você pensar. Quanto foi que ele enviou? Carlos enviou 100 mil. A questão disse que ele vendeu metade disso. Então, em reais, Carlos vendeu 50 mil. O que significa dizer, portanto, que o lucro do Carlos em reais é igual a 156 mil, que é o valor total da venda, menos 50 mil, que é o valor da aquisição dessas ações. E aí, ó, HP na tela, 156 mil já está ali, 50 mil menos 106 mil. Então, este é, portanto, o lucro que o seu Carlos teve. Se nós estamos falando que o IR é 15%, quanto que é 15% de 106? Então, a gente pega esta informação que está na HP e pergunta, 106 mil, ó, 15, e aperta aqui em percentual. Fim. 15.900. Portanto, significa dizer que a resposta correta é 15.900, que nesse caso aqui é a alternativa D de dado, não é mesmo? Deixa eu tirar HP, deixa eu apagar tudo isso de informação aqui para não ficar uma coisa poluída para você. E ó, se a gente volta para HP,
15.900. O que significa, portanto, que a resposta correta é a D de dado, 15.900. Assim, nós matamos 10 perguntas sobre tributação e, como eu te pedi, deixa aqui nos comentários quantas destas você acertou ou teria acertado e conta aqui para mim qual certificação você está estudando. Vai ser muito legal poder ajudar você com isso. Se você gostou, lembra, checa a tua inscrição e eu te vejo no próximo material. Um abraço. Tchau, tchau.